Como saber se uma decisão é a correta? Às vezes tomamos um caminho pelo correto por tudo indicar que aquela é a melhor direção, mas não uma ou duas vezes acabamos tomando decisões que no final se mostram grandes erros e acabam causando arrependimento e frustração. No futebol, a coisa não é diferente. Um jogador toma decisões baseado em conselhos que ele recebe, pela própria experiência na carreira e às vezes motivado por querer jogar mais em outro clube, por jogar em um time maior, ganhar títulos, marcar o seu nome na história e até mesmo por motivos financeiros, um salário mais atraente. No caso do Bruno Tabata, a decisão do jogador de jogar no futebol brasileiro era exatamente com a intenção de conseguir se firmar num grande clube, de se tornar referência para um grande time no Brasil e ter a chance, é claro, de deixar o seu nome na história. Mas ao invés disso, o jogador acabou se decepcionando e de grande contratação ele terminou com uma gigantesca decepção, tanto para si mesmo quanto para a torcida. E a declaração que ele deu quando deixou o clube deixou muitos torcedores revoltados. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que o Bruno Tabata falou e o que aconteceu com o jogador? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, pô, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, dá essa moral aqui pro Rodrigão, se inscreve agora no canal, ativa o sininho de notificações e ó, se puder me ajudar, dá um like nesse vídeo que aí o YouTube entrega ele pra mais pessoas e você vai me deixar muito feliz, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. No dia 12 de agosto de 2022, o Palmeiras fechava a contratação do Bruno Tabata do Sporting a pedido do Abel Ferreira. E não era por um valor baixo não, tá? O Verdão, que vivia boa fase, investiu 5 milhões de euros para contratar o jogador. E a imprensa e a torcida queriam saber como é que ele, um jogador de um investimento tão alto, desse tamanho, iria se adaptar ao time que estava jogando por música. Bruno Silvestre da TV Gazeta, tudo bem, cara? Uma coisa é chegar num time em crise, num time mal das pernas, né? Já chega pra jogar, pra tentar melhorar. No seu caso, você veio pra um time que tá voando, que tem 2 jogadores bons por posição, que tá redondo. Como é que vai ser o tamanho desse desafio pra achar uma vaguinha? Sim, o desafio é muito grande, né? Mas eu trabalho pra isso, eu trabalho pra estar à altura do desafio. Como eu falei, quando soube da oportunidade de vir pra um clube como o Palmeiras, a estrutura, brigar por títulos e também essa competitividade me chamou muita atenção e foi, eu acho, uma das coisas que eu quis sentir essa emoção de vestir a camisa do Palmeiras. Eu quis estar aqui e quarta-feira já deu para sentir um pouco desse calor junto dos torcedores e, enfim, uma classificação heróica. Então acho que esse desafio é um desafio bom para todo jogador sonha em viver isso. Era uma pergunta pesada para uma apresentação e já dava bem o tom para o jogador de como seria a sua passagem com a concorrência tão dura dentro do elenco do Verdão. Mas cá entre nós, o Tabata não era já nenhum menino, né? Ele era muito rodado na bola e sabia muito bem como é que funcionava esse meio. Bruno Vinícius Souza Ramos, mais conhecido apenas como Bruno Tabata, nasceu em Ipatinga, em Minas Gerais, em 30 de março de 1997. Nas categorias de base, ele passou pelo América e Atlético Mineiro e ainda na base foi pro Portimonense. Subiu pros profissionais do clube português em 2016 e fez toda a sua carreira em Portugal. Jogou 4 anos pelo Portimonense e mais 2 anos pelo Sporting. O Tabata sempre foi desejo do Abel Ferreira, que tentou primeiro levá-lo ao Braga e depois ao PAOK, mas esses times não tinham o dinheiro suficiente para fazer um investimento desse tamanho e o Abel não conseguiu convencer as diretorias. Só que no Palmeiras a coisa tocou de outra forma. O Abel vinha com muita moral, a conquista de 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Isso só na época, tem o que ele ganhou depois, né? O Abel Ferreira conseguiu fazer com que o Palmeiras investisse no jogador e era hora, claro, de dar tempo então ao Tabata para jogar mais, ter mais confiança, se firmar no time.
Só que o Tabata acabou se decepcionando. Mesmo sendo um pedido do Abel, o desejo do Abel, ele não conseguiu se firmar no time e pouco jogou com o Abel Ferreira. Isso tudo, claro, era justificado pelo time muito bom que o Palmeiras tinha e na época estava jogando redondinho. A concorrência era alta, o treinador, quando escalava o jogador, precisava inclusive justificar por que é que ele tirou esse ou aquele do time para colocar o Tabata. Ficou de fora, um bom tempo de fora. Quando está a voltar tem uma recaída, porque ele teve uma recaída na perna, mas é um jogador que nós contamos para aquela posição, não só para aquela, mas para aquela posição. Já tinha entrado estes 2 últimos jogos já a precaver que o Arthur não ia jogar este jogo, já sabia que o Arthur não ia jogar este jogo, sabendo que o Giovanni estava na seleção. Há coisas que são muito naturais, por isso eu disse que no início perguntaram-me, não era preciso ser um mago para perceber que era ele que ia jogar, por isso eu falei que eu gosto muito de arroz com feijão e tão bem feito, com o tempero certo, é uma maravilha e eu gosto muito. E no Palmeiras, ele nunca conseguiu se firmar como titular. Ele fechou a passagem com 32 jogos, sendo 12 como titular no Palmeiras, apenas 2 gols marcados e 1 assistência. O resultado disso foi o jogador dizendo que, olhando hoje, foi um erro ele ter deixado o Sporting, um grande clube da Europa, para voltar para o Brasil. Não que o Tabata se arrependa de ter jogado no Palmeiras, mas o jogador entende que deixou o Sporting com a família para ter mais oportunidades dentro de um grande time, o que não aconteceu de fato. Tanto pela concorrência quanto também pelas lesões. O Tabata não teve vida fácil e várias vezes se machucou, impedindo que ele tivesse uma sequência, mesmo que o Abel quisesse escalá-lo. Em julho de 2023, o Palmeiras acertou o empréstimo do jogador para o Catar por 1 ano, com opção de compra no final desse período. O Tabata não deve retornar ao Palmeiras no final desse contrato, já que ele tem ido bem e agradado no Catar. Para você ter uma ideia, logo na estreia dele, ele marcou um hat-trick por lá. Hoje ele tem 26 anos e o Tabata tem o mesmo estilo dos meias que o Palmeiras está tentando contratar no mercado, como o Cauli ou o Maurício do Internacional. Faça um exercício simples. Imagine só que o Tabata estivesse jogando pelo Bahia ou até pelo Internacional, pelo Fortaleza e se destacando como estão o Cauli e o próprio Maurício. Pois bem, o Palmeiras teria também interesse em contratar o Tabata. Não seria muito diferente. Mas quando o jogador teve uma chance no Verdão, o Verdão não utilizou ele tanto quanto ele esperava ser utilizado. E na mesma entrevista aqui ele disse que, enfim, não é que ele se arrependeu de vir para o Palmeiras, mas que ele devia ter ficado no Sporting. Ele deu as seguintes declarações que eu acho mais justo abrir aspas aqui e você entender perfeitamente o que ele falou. Tivemos um período em que a gente, eu e Abel, se falava bastante, e eu enxerguei nele a possibilidade de talvez ter um bocado daquilo que eu não tinha no Sporting, que era jogar um pouco mais, em uma liga muito competitiva. Não me arrependo de nada, talvez se voltasse atrás eu faria tudo igual, mas hoje olhando friamente, claro que eu consigo entender que talvez devesse ter ficado, seria uma opção melhor. A carreira de um jogador nem sempre é só de êxitos. Até os mundialmente falados têm uma temporada que talvez não seja do agrado, mas acredito que talvez no momento a minha decisão de voltar ao Brasil não tenha sido uma decisão, particularmente falando, boa. Talvez ficar no esporte teria sido uma opção melhor. É de se entender tudo que ele falou e disse tudo com muito cuidado para não pegar mal com a torcida. Vale lembrar, ele ainda tem contrato com o Palmeiras, mas é nítido que o jogador saiu muito magoado e justamente numa posição que o Palmeiras tanto precisa agora, um jogador que jogue pelo meio, atacando e também possa atuar pelas pontas. Em minha opinião, ele merecia mais chances sim no Palmeiras e talvez se ele tivesse chegado em outro momento e não em um que o time tivesse tão encaixado quanto estava naquele ano, ele poderia sim ter um futuro bem diferente e teria uma história muito boa no Palmeiras. Mas e você? O que pensa de tudo isso? O jogador realmente tem razão? Devia ter ficado no esporte? Se ele tivesse no Palmeiras hoje, teria mais chances? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!